Olá, estamos de volta com as perguntas de Mike. Ainda temos muito a aprender e a palavra de Deus irá nos ensinar. Episódio de hoje: quem são os anjos? Vamos descobrir muito sobre esses companheiros invisíveis. Mike foi com a família passar o Natal com os avós, tios, primos e os amigos na Bahia. Em meio aos presépios, árvores enfeitadas e luzes, estavam prontos a comemorar esta festa tão importante para os cristãos, pois nos faz lembrar de uma data muito importante e especial. Além de presépios, que são maquetes sobre o local do nascimento de Jesus, e árvores cheias de bolas coloridas, nota-se a presença de muitos anjos, personagens que tiveram parte especial nesse grande evento universal, pois nasceu o nosso Salvador e é sobre eles, os anjos, que Mike fará perguntas hoje. Mamãe, às vezes eu me pergunto, quem exatamente são os anjos? Busque na Bíblia, ela vai te dizer. Procure Hebreus 1,14. Conheço esse versículo. Lá está escrito que todos eles, os anjos, são espíritos que Deus envia para ajudar os que vão receber a salvação. E o que diz o Salmo 5, nos versículos 4 e 5? Você sabe também? Bom, diz assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra os coroaste. Então, os anjos são espíritos que servem a Deus e são enviados para nos ajudar? Sim, Deus criou os anjos e lhes deu certas tarefas a cumprir. Eu me lembro de vários lugares na Bíblia onde haviam anjos, como naquela vez em que Daniel estava na cova dos leões e os anjos chegaram lá para guardá-lo. E na ressurreição de Jesus, que um anjo veio, rolou a pedra e disse: Teu pai te chama. E o anjo disse a Maria que ela ia ter um bebê. O anjo falou também com José sobre Maria ter um filho, e deu a grande notícia do nascimento aos pastores. E depois, anjos, milhares deles cantaram para eles. E me lembro que já conversamos sobre a guerra entre os anjos ainda no céu. Os mensageiros de Deus acham-se claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entrelaçados com a história humana. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Após a queda do homem, anjos foram enviados para guardar a árvore da vida, antes que algum ser humano tivesse morrido. Anjos estão diante do trono de Deus, como mostram esses versos que dizem: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Eles aguardam na presença do Rei dos Reis, milhões e milhares, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Como mensageiros de Deus, eles saem à semelhança de relâmpagos, tão veloz é o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador, tendo o rosto como relâmpago, fez com que os guardas tremessem e ficassem como mortos. Quando Senaqueribe blasfemou de Deus e ameaçou a Israel, o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios a 185.000. Anjos foram enviados em diversas missões aos filhos de Deus. Enviados a Abraão com promessas de bênçãos, a Sodoma para resgatar a Ló da condenação, a Elias, que quase pereceu no deserto,
a Eliseu com carros e cavalos de fogo quando ele estava cercado por seus adversários, a Daniel quando abandonado na cova dos leões, a Pedro condenado à morte no calabouço de Herodes, aos prisioneiros em Filipos, a Paulo na noite tempestuosa, a abrir a mente de Cornélio para a recepção do Evangelho, a enviar Pedro com a mensagem da salvação ao gentio desconhecido. Apocalipse fala dos anjos na presença de Deus, sobre os 4 anjos que estão nos cantos da terra segurando os ventos, sobre os anjos das 7 igrejas, sobre aqueles que tocaram as 7 trombetas e os que derramaram as 7 taças da ira de Deus, sobre os 3 anjos que trazem as mensagens mais importantes para o tempo em que vivemos, e sobre a grande guerra que aconteceu entre os anjos no céu. Assim é que os santos anjos têm ministrado ao povo de Deus. Um anjo da guarda é destinado a todo seguidor de Cristo. Que fantástico! São muitos anjos mesmo, hein? Como será que eles são? A Bíblia fala sobre 3 categorias de anjos. Os querubins são, mais do que qualquer criatura, destinados para revelar o poder e a majestade, a glória de Deus. São especialmente os guardiões do trono de Deus e embaixadores extraordinários. Servem na obra da reconciliação. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden com uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Serafins parecem estar preocupados com a adoração e a santidade. Eles conduzem o céu na adoração a Deus. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés. Com as outras 2 eles voavam. Arcanjo. Essa expressão ocorre 2 vezes nas Escrituras, no livro de 1 Tessalonicenses e no livro de Judas. Na Bíblia menciona o nome de um anjo bem presente nas histórias, Gabriel. Gabriel é considerado como um mensageiro principal. Ele esteve com Maria, com Daniel e Zacarias. Sua tarefa principal parece ser o de mediar e interpretar as revelações divinas. A Bíblia também fala do arcanjo Miguel. Miguel é o único a ser chamado de arcanjo e refere-se a Cristo. Sendo Cristo, é Deus em sua plenitude, não é um ser criado. O termo é um nome ou título usado no sentido de um guerreiro valente contra os inimigos de Israel e poderes do mal. Cristo é o grande comandante das hostes celestiais. Como assim Miguel é Cristo? Ele não é um anjo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Na Bíblia, são apresentadas características da missão do arcanjo Miguel que são semelhantes às de Cristo, que nos leva a identificar o arcanjo Miguel como sendo o próprio Cristo. Sendo Jesus chamado de o arcanjo nas Escrituras, isso não o torna anjo no sentido de criatura, assim como o fato de ele ser chamado de cordeiro e leão não o torna animal. Da mesma forma que estes nomes simbólicos se referem a determinadas funções de Jesus, os termos arcanjo e anjo também. No grego, arcanjo significa chefe dos anjos. Esse título não precisa necessariamente se referir a um ser criado. Em muitas passagens do Antigo Testamento, até o título Anjo do Senhor é identificado como sendo o próprio Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a sua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nas Escrituras, Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é descrito como arcanjo.
Em João 5, numa conversa que Jesus teve com muitos que o questionavam, ele disse que os mortos sairiam do túmulo ao ouvirem a sua voz. E em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele também é descrito como líder das hostes angelicais no conflito com Satanás e seus anjos maus. Apocalipse 12:7 declara que houve guerra no céu e que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também é descrito como um dos primeiros príncipes, vosso príncipe, o grande príncipe. Em Daniel 9, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em Atos 5:31, acrescenta que o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Em Daniel 12, diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Em Daniel 10, diz: Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Em Josué 5 está escrito: E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? O Senhor se apresentou a Josué como príncipe do exército do Senhor, aceitando a adoração, o que seria uma blasfêmia se esse príncipe fosse apenas um anjo e ordenando que Josué tirasse as suas sandálias porque o lugar se tornara santo. O arcanjo Miguel também é descrito como o defensor dos filhos do teu povo. Quem poderia ser, pois, Miguel de Apocalipse 12, Miguel, vosso príncipe de Daniel 12, Miguel, o grande príncipe de Daniel 9? Quem foi aquele que, comandando as hostes do céu, venceu a luta contra Satanás, expulsando-o do céu? Porventura, a resposta não estaria em Apocalipse 1? Lá está escrito: E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Tudo isso faz de Miguel alguém muito importante, e parece bem óbvio considerar Miguel como um dos nomes de Jesus. Faz muito sentido. Realmente, quando estudei o livro de Daniel, não entendi por que Jesus era enaltecido em alguns capítulos e de repente em outros capítulos o herói era Miguel. É verdade. A Bíblia também tem histórias sobre anjos maus, sabia? Você pode ler mais tarde em Lucas 4 sobre o homem na sinagoga, ou Marcos 7, Marcos 9, que contam a história de pessoas possuídas por espíritos maus. Parece que as pessoas que têm um espírito mau ou um monte de espíritos maus estão sofrendo de verdade e precisam de Jesus para socorrê-las. Sofrem sim, com certeza. Mas nem todos os que estão nessa situação estão sofrendo, sabia? Algumas pessoas têm espíritos maus porque gostam deles e escolhem tê-los, infelizmente. Simão, por exemplo, Simão o mágico, era assim. A história dele está no livro de Atos, depois você lê. O povo de Deus, exposto à vigilante malignidade do príncipe das trevas, recebe a certeza da proteção incessante dos anjos. Tal segurança é concedida porque há poderosas forças do mal a serem enfrentadas. Agentes numerosos, determinados e incansáveis. Maus espíritos, criados a princípio sem pecado, eram iguais em natureza, poder e glória aos anjos santos que são mensageiros de Deus. Mas, caídos pelo pecado, acham-se unidos para a desonra de Deus e a destruição dos homens. Unidos a Satanás na rebelião, cooperam com ele na luta contra a autoridade divina. A história do Antigo Testamento menciona sua existência, mas durante o tempo de Cristo, os espíritos maus manifestaram seu poder de modo mais marcante. Cristo veio para a redenção do homem, e Satanás estava determinado a comandar o mundo. Havia sido muito bem sucedido em estabelecer a idolatria em todas as partes da terra, exceto na Palestina, a única terra que não havia cedido completamente ao domínio do tentador. Cristo veio, estendendo os braços de amor, convidando a todos que buscassem perdão e paz nele. As hostes das trevas compreenderiam que,
Se a missão de Cristo obtivesse êxito, o domínio que existiam chegaria logo ao fim. É claramente afirmado no Novo Testamento que homens tenham sido possuídos por demônios. Essas pessoas não sofriam meramente de moléstias provenientes de causas naturais. Cristo reconheceu a presença direta e a operação dos maus espíritos. Os endemoniados de Gadara, infelizes lunáticos, agitando-se, espumando, enfurecendo-se, faziam violência a si próprios e ameaçavam a todos os que deles se aproximassem. A filha da mulher Cirofenícia era atrozmente atormentada por um demônio que Jesus expulsou por sua palavra. Um moço que tinha um espírito que muitas vezes o lançava no fogo e na água para o matar. O lunático que, atormentado pelo espírito de um demônio imundo, perturbava a calma do sábado na sinagoga de Cafarnaum. Todos estes foram curados pelo Salvador. Amando de Jesus, os anjos maus afastaram-se de suas vítimas, deixando-as tranquilas, inteligentes e dóceis. Era desejo de Jesus que o povo contemplasse seu poder em quebrar o domínio de Satanás e em libertar seus cativos. Os homens, tão maravilhosamente libertos, ficaram para declarar a misericórdia de seu benfeitor. Em quase todos os casos, Cristo se dirigiu ao demônio como uma entidade inteligente, ordenando-lhe a não mais atormentar sua vítima. Os adoradores de Cafarnaum ficaram todos grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: "Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem." Para o fim de obter poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência satânica. Estes, é claro, não tinham conflito algum com os demônios. Dessa classe eram os que possuíam o espírito de adivinhação: Simão, o mago, o feiticeiro Elimas, a jovem que seguia Paulo e Silas em Filipos. Ninguém se achava em maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e seus anjos. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. Aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá operar com o máximo poder para enganar, ele espalha por toda parte a crença de que não existe. Se tornou a sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. O grande enganador receia que nos familiarizemos com seus ardis. Para melhor encobrir seu caráter, faz-se representar de tal maneira a não provocar mais que ridículo e desdém. Ele se satisfaz muito em ser representado como um objeto burlesco, repugnante, meio animal e meio homem. Agrada-se de ouvir seu nome empregado na brincadeira e na zombaria. Por ter se mascarado dessa forma é que se faz a pergunta: existe realmente? Satanás pode muito facilmente controlar a mente daqueles que estão inconscientes de sua presença, e é por isso que a palavra de Deus desvenda ante nossos olhos as suas forças secretas, pondo-os nessa maneira em alerta sobre seus assaltos. Poderemos encontrar refúgio e livramento no poder de Jesus. Muitas vezes colocamos em nossas casas alarmes e fechaduras a fim de proteger contra homens maus. Mas pouco pensamos nos anjos maus, contra os quais não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se permitirmos, eles podem distrair a nossa mente, atormentar o nosso corpo, destruir nossas propriedades e vida. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs ao redor de seu povo. Mãe, fico pensando no que conversamos antes. É realmente perigoso acreditar que Satanás não existe. Se você nega a existência dele, não pode proteger-se do seu poder. Satanás gosta mesmo quando as pessoas o descrevem como um bicho vermelho com chifres e casco de animal. Assim, elas não têm medo dele e nem prestam atenção. Mas na verdade, ele é um ser poderoso que tem ódio dos humanos e se apresenta de maneira atraente. A Bíblia diz que ele pode até se disfarçar de anjo de luz. É nosso maior inimigo. Mãe, precisamos ter medo? Bem, Mike, você nunca precisa ter medo dele, porque Jesus tem muito mais poder. Jesus coloca anjos da guarda ao seu redor para manter você seguro. Nunca te deixará desamparado. Sua parte é renovar a amizade com ele cada manhã e caminhar com ele ao longo do dia. Um anjo da guarda é designado a toda pessoa que segue a Cristo. Esses vigias celestiais protegem do poder do mal. Eu sei disso.
Me lembro daquele verso que diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Sabia que o próprio Satanás reconheceu a proteção e cuidado de Deus por nós quando ele disse: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que possui? Olha isso. Mãe, e Jesus também falou: Vede, não os desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai. Mãe, então os anjos de Deus são muitos, milhares de milhares. Nos guardam do mal e afastam os poderes das trevas que estão procurando nos destruir. Nós temos mesmo todos os motivos de sermos sempre agradecidos, mesmo quando existem dificuldades em nosso caminho. Verdade. Oro por você, pelo papai, pelo Jack, todos os dias, colocando vocês nas mãos de Jesus para que vocês continuem protegidos do poder de Satanás. Anjos de Deus vigiam sobre nós. Na terra, há milhares e dezenas de milhares de mensageiros celestes enviados pelo Pai para impedir que Satanás obtenha qualquer vantagem sobre os que se recusam a andar no caminho do mal. Mãe, que bom que nós não estamos sozinhos nessa batalha, não é? E se a gente pudesse ver os anjos, com certeza os veríamos lutando ao nosso lado. Que legal, não? Sim, e isso eles precisam fazer. É seu trabalho guardar a juventude. Em Hebreus diz assim: Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Que legal! Saber disso é fantástico. Sabemos que estamos em boas mãos. Que massa! Obrigado, Senhor. Por hoje é só. Vamos ver o que nos espera mais à frente. No próximo episódio, vamos conhecer o livro mais lido do universo. Até lá!